Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Pequeno Rebanho Pensa. Sou o pastor José Carlos, da Igreja da Vida. Nosso endereço é Avenida General MacArthur 380, ali no Jaguaré. Os nossos cultos são aos domingos, às 10 horas da manhã. Gostaria muito de encontrar você lá. Muito bem, nós vamos gravar esse vídeo com o tema sobre perdão. O perdão, ele é importante para quem ofendeu alguém, mas ele é importante também para aquele que foi ofendido. E Jesus Cristo nos ensinou, como igreja, que nós devemos perdoar. Paulo, perdão, Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Jesus, então, Pedro ainda complementa: será que eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes? E Jesus disse: eu não digo 7, mas 70 vezes 7, que é uma expressão que tem seu significado, que nós devemos perdoar sempre. Agora, por que que nós devemos perdoar sempre, Jesus? Então, Jesus conta uma parábola que está em Mateus 18, 23 a 24, que nós vamos ler. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignante, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Você entendeu essa parábola? Você entendeu o que Jesus contou ali aos seus discípulos? Você entendeu? O que nós entendemos sobre isso? O valor do perdão, a alegria de quem é perdoado e o que acontece com aquele que não consegue perdoar por N motivos, talvez por falta do conhecimento dessa palavra, da palavra de Deus. Então, o Senhor conta aqui que havia um homem que devia 100.000 dinheiros para o seu senhor. Não podia pagar e aquele senhor o perdoou. Imagina a alegria de passar de uma situação de devedor, não ter o que pagar, aonde sua, espo sua esposa, seus filhos e a própria pessoa iria ser encarcerado para pagar a dívida. E alguém encarcerado, como pode pagar uma dívida? Então, ele foi perdoado. Imagina a alegria. Saindo dali, ele encontrou alguém que lhe devia 10 dinheiros, ou seja, uma pequena porcentagem daquilo que ele devia e foi perdoado. E exigiu o pagamento.
E aquele homem que lhe devia implorou a ele para que ele fosse perdoado, para que ele perdoasse. Perdoa. Mas ele não quis perdoar e encarcerou então aquele homem na cadeia. É claro que as nossas ações não ficam ocultas. As nossas ações estão muito claras diante de Deus. Estamos falando aqui do perdão. Antes de a gente concluir nesse próprio texto de Mateus 18, 23, 34, eu quero falar do nosso exemplo de perdão. O nosso exemplo de perdão é Jesus Cristo. Jesus, então, sendo Deus, deixou sua glória no céu e nasceu aqui na terra, não como Deus. Aliás, eu falei nasceu, veio à terra, não como Deus, mas ele nasceu como um ser humano, sujeito a dores, tristezas, aquilo que acontece com todo mundo, Jesus esteve sujeito. Por quê? Porque ele resolveu pagar o preço do pecado da humanidade. Ele resolveu perdoar. Mas para perdoar, para Jesus pagar a nossa dívida, ele teve que pagar um preço. E um dos versículos que me chama muito a atenção do pagamento desse preço, claro, sangue derramado, o sofrimento todo, está em Mateus 27, 46. Eu vou ler. Diz assim, ó, por volta das 3 horas da tarde, Jesus estava morrendo. Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Você sabe o que significa isso? O que significa Jesus dizer para o Pai, por que me abandonaste? Por que viraste as costas para mim? Significa que naquele momento Jesus estava tomou sobre si as nossas dores, a nossa condenação, os nossos pecados, para nos perdoar. Por que Jesus disse, por que me abandonaste, Pai? Porque a Bíblia diz que o pecado faz separação do homem e Deus. Ali Jesus sentiu a separação da humanidade do seu Criador. Mas ele não desistiu, não reclamou. Apenas mostrou para nós o que o pecado faz. E a tremenda bênção que é ter nos perdoado. É claro que perdoar em certas situações não é fácil. Quando uma situação exigir perdão, não vai ser fácil a gente perdoar, é claro. Vamos voltar ao texto anterior. Nós paramos então que as pessoas viram a atitude daquele servo que tinha sido perdoado em não perdoar o seu próprio servo. Então, o Senhor, chamando, lhe disse, porque ele não perdoou, ainda castigou quem devia para ele. Servo malvado, tu igualmente compadecer-te, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadecia de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Bom, nós temos um motivo tremendo para perdoar. Fomos perdoados pelo nosso Senhor. O Senhor se compadeceu da humanidade e perdoou a humanidade. Quem aceita isso e se entrega a Jesus, recebendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador, é salvo. A humanidade está tão enraizada no pecado, na dívida, no erro,
que ela não consegue, muitos não conseguem aceitar esse pagamento e continuam então sem a salvação. Mas no nosso dia a dia, nós vemos ali que quem não perdoa alguém, ela entra numa situação de como se ela tivesse nas mãos de carrascos, né? Verdugos aqui significa carrascos, aqueles que fazem a pessoa sofrer, né? Então, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não entendeu que perdoar não é concordar com a ofensa, nem com aqueles que praticaram a ofensa para ela, não é concordar com. Perdoar é simplesmente você liberar a pessoa para seguir em frente. Libera para seguir em frente. Não é para abraçar, não é para beijar, não é para conviver com a pessoa necessariamente, mas é liberá-la para seguir em frente. Assim como nós somos liberados para entrar no céu. Você pode me dizer, pastor, mas isso é muito difícil em certas situações. Eu sei que é. Então, precisamos da ajuda do perdoador, de Jesus Cristo. Porque se a gente não perdoar, nós vamos sofrer. Concorda comigo? Que quem não perdoa está sempre sofrendo, sempre angustiado. Quando lembra da situação, lembra da pessoa, das pessoas, ela se fecha e sofre. Ela está sendo entregue a verdugos, porque ela não perdoou. Até quando você vai ficar nas mãos de carrascos? E esses carrascos têm, né, são no mundo espiritual. A nossa alma é atacada, a nossa alma é atingida. Libera as pessoas para seguir em frente. Mais do que isso, seja liberado para seguir em frente. Esse é o desejo de Jesus para nós a respeito do perdão. Mais uma vez, perdoar não significa concordar com o erro, não significa concordar com a ofensa, mas significa eu liberar para a pessoa ir em frente e me sentir liberado também. Que você possa ter entendido essa ministração de hoje, que você possa compartilhar com as demais pessoas, que você possa falar do grande e tremendo, único e suficiente sacrifício de Jesus para que fôssemos perdoados. Em nome de Jesus Cristo, que você seja um porta-voz do Criador para que mais pessoas o conheçam. Vou orar por você. Meu Deus e Pai, meu Senhor e Salvador, meu amigo Senhor Jesus Cristo, Senhor Espírito Santo, eu intercedo por essa vida que está assistindo esse vídeo. Se essa pessoa não consegue perdoar, Senhor, ajuda a perdoar. Ajuda ela, Santo Deus, a se focar no teu perdão para com ela. Ajuda, Santo Deus, ela a seguir em frente e liberar as demais pessoas que a ofenderam, a seguir em frente também. Em nome de Jesus, Santo Deus, eu lhe peço e lhe agradeço. Queridos, um grande abraço. Que Jesus abençoe você, tua casa, teu ministério. Se você ainda não conhece Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus do homem, não o Jesus da religião, mas o Jesus da Bíblia, eu quero reforçar o convite para que você vá até a nossa igreja, uma igreja simples, pequena, mas onde nós pregamos o Evangelho do Reino. E leve suas dúvidas. Terei o maior prazer em conversar com você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.